Estamos ao vivo para mais um MBL News. Boa tarde, espectadores, boa tarde, Nito, boa tarde, operador. Estamos aqui no MBL News num horário diferente hoje, excepcional apenas hoje, porque nós vamos ter às 7 horas, vocês devem saber, o podcast do Vilela com Amanda Guto e Renato. O Renato vai estar também, não vai? Amanda Guto e os três, Kim, pelo menos. E Kim, Amanda Guto e Kim vão estar no Vilela. E é pra vocês todos assistirem, então quando a gente terminar essa live a gente vai fazer redirect pra lá, vai indicar alguma coisa assim, né? Isso. Sim. Bom, então estamos num horário excepcional hoje, mas estão excepcionais também as promoções que vocês têm para este programa. Teremos aqui esta revista lindíssima do Eslen Della Nogari. Vamos ter também esse livro de contos que a editora do MBL editou e está promovendo. E teremos também, isso aqui é pra todos ou é só para os 3 primeiros, 5 primeiros ou é todo mundo? Vamos fazer pros Como é que funciona? 2 primeiros. Os 2 primeiros? Isso. Olha, Não, os 2... Não, aí a gente vai ver. Pode dar pra todo mundo, pra todo mundo que entrar. Você tá sendo Tem que muito ser pra generoso, Genito. Aí você vai quebrar a banca aqui. Enfim, a gente vai entregar também esse cordãozinho lindo da Valete para você, caso você entre no Valete Plus agora. Isso sem falar do que é o próprio aplicativo Valete Plus, a mais extraordinária plataforma de política que a gente tem no Brasil. Mas enfim, Júnior, a gente tá com alguns assuntos aqui para tratar. Um deles é essa pesquisa que saiu. Saiu agora uma pesquisa pelo Paraná Pesquisas. Eu confesso que eu sempre desconfio quando se trata de Paraná Pesquisas. Eu, sinceramente, não sinto muita confiança no track record desse instituto. Eu acho que é um instituto que sempre dá resultados meio que muito favoráveis para Bolsonaro e para o bolsonarismo, mas é um instituto, tem sido consultado nas últimas eleições. A gente se lembra de várias consultas que o Paraná Pesquisa teve. Então é algo relevante a se falar e que contribui um pouco para a minha tese contra você, Júnior. Então eu fico feliz em comentar essa pesquisa, porque eu acho que é Você já vai ficar infeliz então. Assim que eu responder, você vai ficar infeliz, mas começa. Opa! Você já tá com um argumento aí na manga. Antes de começar a live. Antes de sair essa pesquisa, você já refletiu sobre isso. Bom, a gente vai falar sobre ela e daí você argumenta, porque eu vou tornar a bater na tecla que eu acho que o Bolsonaro está bem vivo para essas eleições de 2026. Vamos falar um pouco dessa pesquisa, né? Paraná Pesquisas. Lula empata com Tarcísio e Michele e perde de Bolsonaro. Vamos descer aqui. Resumo da notícia. Contratado pelo PL, levantamento da Paraná Pesquisa estimula 3 cenários de segundo turno para as eleições à presidência em 2026. O presidente Lula empataria tecnicamente com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e perderia do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível até 2030. Vamos ver aí, segundo turno. Bolsonaro vence Lula, 45... uma diferença considerável aí que eles estão dando, hein? 45,1% contra 40,2%, nenhum branco 10,7%, não sabe 4%. Vamos ver os outros cenários. Lula e Michele empatam na margem de erro, mas Michele ainda ganha do Lula. O que eu acho que é uma grande forçada de barra isso aí, sinceramente, Paraná Pesquisas. Contratado pelo PL, né? Muito forçada de barra. Mas tá aí ela ganhando de 2%. E no caso, Lula e Tarcísio, Lula está na frente de Tarcísio. Ou seja, foi basicamente uma pesquisa encomendada para dizer que a família Bolsonaro detém o controle da direita. É isso que a gente pode resumir essa pesquisa. Repita. Né? Foi uma pesquisa encomendada para dizer que a família Bolsonaro detém o controle da direita. Ponto. Podemos encerrar a live. Acabou. Podemos encerrar a live. E aí, Pedro? Boa tarde, tudo bom? Tudo bom, tô me ouvindo. A revolta dos tomates vai acontecer hoje, hein? Já lhes aviso. Tô aqui, ó, tomando um suquinho de tomate. Quantas pessoas você matou de fome hoje, Pedro? Com o desperdício sistêmico do agro. Rola Modora aqui em casa. Mas vamos falar disso depois. A gente vai falar. Só avise, tá, pessoal? Deem like na live, porque a gente vai tratar de uma estratégia do governo para tentar explicar alta nos alimentos e que deixou o Pedro Deirô revoltado no Twitter. Revoltado.
Ele ficou... Não é o Matopio, é o Matopistola, tá ligado? Ele ficou revoltado, a gente vai falar sobre isso hoje, mas... Ricardo Almeida, eu queria que você então abrisse... você falou que essa pesquisa contribui para a sua tese, contra a minha tese, que o Bolsonaro vai vir enfraquecido. O problema é o seguinte, é claro, é a pesquisa do Paraná Pesquisa, então é difícil de confiar nisso aí, né? Quando você vê a Michele Bolsonaro pontuando... Ele já desistiu quando ele viu a notícia. Não. Eu desisti quando eu vi a Michele acima do Lula. Eu vi, pô, a Michele acima do Lula tá meio forçado, né? 5% de diferença do Bolsonaro pro Lula também tá meio forçado. Mas enfim, eu acho que se sair uma outra pesquisa do Instituto mais sério, escuta só, do Instituto mais sério, que os números pro Bolsonaro não serão tão negativos assim quanto você imagina, Junito. Ele ainda tem bastante tração aí pra 2026. Do Instituto Perseu Abramo, né? No Instituto Perseu Abramo vai ter 67% para Lula e 23% para Bolsonaro. Já que o professor Ricardo, assim que leu a matéria, desistiu de defender a tese dele, então eu vou começar, eu falo o que eu acho dessa pesquisa e o senhor rebate, eu acho que vai ficar mais fácil, porque é o seguinte, eu tinha visto a notícia que essa pesquisa, faz uns 3 dias atrás, que eu vi que eles encomentaram uma pesquisa para colocar Bolsonaro, devido àquela pesquisa da Datafolha, que Lula afunda, né? Sim. Eles queriam testar o nome do Bolsonaro e da Michele, basicamente. E deixaram essa pesquisa lá com eles uns 2 dias ainda, antes de revelar. A pesquisa é feita pelo Paraná Pesquisas, como você falou, é um instituto que costuma favorecer bastante. Opa, candidatos de direita. Não, candidatos da família do PL, basicamente, porque é o seguinte, ano passado, se vocês vão lembrar, naquela confusão pré-eleição municipal, Kim Paim, em alguns momentos de raiva, ele acusou o Hidalgo, que é o dono do Paraná Pesquisas, de fazer se juntar com o Valdemar da Costa Neto para ir contra os interesses do Bolsonaro. O que eu digo ali? Naquele momento eles estavam brigando para ter o controle da campanha do marketing, né, da campanha do Ricardo Nunes, só que nisso já revelou que existe o Hidalgo e o Valdemar Costa Neto, se conversam, eles têm alguma relação muito próxima, que é o dono do Paraná Pesquisas, ele usa as pesquisas para conseguir fazer a vontade do Valdemar da Costa Neto. Foi o Kim Paim que acusou. Então a gente não pode, você pode pegar a pesquisa do Paraná Pesquisa e falar, cara, não vale nada. Não dá nem pra comentar. Não vale nada. É isso. Não dá pra comentar. É uma pesquisa encomendada pra gerar manchete, pra o Bolsonaro mostrar força, ainda mais agora. Gerou? Sim, funciona. Isso é uma estratégia. Tá relevante. Pesquisas ganham eleições, tá? Aqui no Paraná a pesquisa ganhou eleição, tá? Aqui no Paraná, o Sérgio Moro versus Paulo Eduardo Martins, por exemplo. Eles saíram com uma diferença de 2%. Na última pesquisa, 2 dias antes, estava 20% de diferença entre eles. Em São Paulo, Arthur Duval, que saiu com 4% 2 dias antes e terminou com 10%. E o terceiro lugar ficou com 16%. Entendeu? Eu entendo a seriedade de pesquisa e ela é muito usada. Ainda mais o Paraná Pesquisa, ainda mais de toda a confusão que teve, que foi revelado ali pelo Kim Paim, que essa relação do Hidalgo com o... Kim Paim, a relação do Hidalgo com o Valdemar Costa Neto. Então é isso. Bolsonaro está fazendo de tudo para se tornar viável. Ele está fazendo de tudo, ele está vendendo a mãe para ser perdoado, para ele ter a elegibilidade, né? Ele ser candidato em 2026, ele está tentando de várias formas, ele está tentando através acabar com a lei da ficha limpa, ele está tentando, olha só que interessante, eu vou depois até colocar o vídeo, que mês passado ele estava pedindo o impeachment do Lula. A gente precisa ir pra rua. Só um instante aqui, desculpe lhe interromper, Humberto Matos defendeu os assassinos do ciclista? O comunista lá? Porque eu vi um cara falando aqui, react do Humberto Matos. Por favor, procurem aí se ele defendeu isso aí, porque se ele defendeu, com certeza a gente vai fazer um react e esculachar esse cara. Nossa senhora. Mas sim, siga. Então é isso, Bolsonaro tá fazendo de tudo. É a última chance dele conseguir manter a direita como líder da direita. Ele não precisa ganhar a eleição, ele precisa manter a direita no cabresto.
para ele poder fazer as negociações quando tiver um Senado mais favorável para ele. E existem muitos perigos. Nicolas Ferreira é o principal, mas ele não tem idade. Então ele está correndo contra o tempo. Gostei que você falou. Existem muitos perigos. Nicolas Ferreira. Eu ia falar o segundo, que é Pablo Marçal. Cara, tem vários. Tem o próprio Centrão querendo fazer o nome do Ratinho Júnior. Embora ele tenha uma boa relação, não vai manter... Ah, esquece. Ratinho Júnior não vai pra lugar nenhum. Para com isso. Para com isso. Ricardo Almeida, o Ratinho Júnior ganharia a eleição. Porque o Ratinho Júnior ganharia a eleição? Ganharia, eu acho. Ninguém conhece Ratinho Júnior. Ele é um nome assim, só tem uma coisa pra falar. Só tem uma coisa pra falar pra todo mundo. Eu vou ficar em silêncio. A questão do Ratinho Júnior é o pai dele. A questão do Ratinho Júnior é o pai dele. Imagina o Ratinho pedindo voto. Imagina a campanha do Ratinho Júnior. Rapaz! Ganhou 2 vezes. Ele ganhou 2 vezes aqui em primeiro turno, professor. E não fez uma má gestão no Paraná. Ele tem números bons para mostrar aí no Paraná. E tá na pesquisa. Ele não tá mal na pesquisa não, viu? Ele não tá mal. Ele não tá tão atrás do Tarcísio na pesquisa. Enfim, professor, o que você acha dessa meu diagnóstico dessa Não, pesquisa? eu acho que você tá certo, cara. falar. Eu acho que você tá certo. O Bolsonaro tá claramente desesperado, tá atirando pra todos os lados. Essa é uma pesquisa encomendada pra dizer que ele é viável. Mas eu ainda considero que ele é muito viável. Eu ainda acho que ele tem bastante força na direita. Eu não vou deixar de achar isso. A não ser que você tenha realmente uma liderança que chegue e quebre o monopólio que ele até agora não chegou, cara. Mesmo se você olha, você fala do Nicolas. Todos os ataques que eles fazem são ataques também muito velados ao próprio Bolsonaro. Ele faz um ataque, mas ele deixa ali a ele não chega e diz, o negócio é o seguinte, Bolsonaro é um frouxo, ele não vale nada, é um péssimo presidente, foi um governo de bosta. Eles não fazem isso, eles não rompem de fato. Então eles sempre estão esperando um meio do cara ser garfado por forças que não são as deles. Né, por forças alheias, pelo sistema, porque ele não pode se eleger, que ele seja preso, que aconteça alguma coisa com ele, mas não por ação desses supostos líderes da direita, líderes alternativos da direita. Eu não vejo assim. Eu não vejo esses caras atuando de forma franca e aberta contra Bolsonaro. Ninguém, nem Ratinho Júnior, nem Tarcísio, nem Nicolas, nem ninguém. Todos eles, quando chega Bolsonaro, eles ficam lá, dão um jeito ali de se acomodar, aí falam do cara, e dão uma indiretazinha, uma alfinetadazinha e tira. É desse jeito, cara. Não é um negócio aberto. Só há um grupo, só há um... Oi? Estão falando que a denúncia do Bolsonaro sai em 20 minutos. Opa! Quando sair isso já muda o título daí. Opa! O pessoal tá falando aqui. Eu vou discordar do professor. Não discordar, porque ele falou que ele não vê as claras, eles falam eles se colocando contra o Bolsonaro. Mas existe uma movimentação, sim, de uma parte da direita contra o Bolsonaro nesse exato momento. Ele tá... Até o Renan Santos ele postou esse final de semana que o Bolsonaro está sofrendo um golpe interno e ele não tem reação. Bem porque eles não se colocam frente a frente com ele. Eles falam assim, não, estamos com o Bolsonaro e por trás tá esfaqueando o Bolsonaro, por assim dizer. Porque é o seguinte, é muito mais perigoso isso, professor. E é muito mais perigoso porque eles não têm... Eles vão indo para um caminho que eles não ficam indispostos com o público bolsonarista e ao mesmo tempo fazem o público bolsonarista olhar para o Bolsonaro e falar, cara, que frouxo. Um exemplo agora, a manifestação. Esse grupo que age hoje contra o Bolsonaro, e é exatamente isso, eles pediram uma manifestação impeachment do Lula. Bolsonaro falou, não vou deixar, né, essa parte da direita agir sozinha. Foi lá e tomou para ser manifestação e não. Se eu e o Malafaia, a manifestação vai ser fora Lula 2026 e anistia e democracia, aquele monte de coisa que ele falou lá, para ficar com toda a manifestação. Nicolas Ferreira hoje, se você pesquisar ali, ele falou não, a manifestação é impeachment do Lula. Pau! Rapaz... E aí? E aí o seguinte, o Bolsonaro pedir na manifestação impeachment do Lula não é problema nenhum. Em termos discursivos não é problema nenhum. Ele pode chegar lá e pode pedir o impeachment do Lula. Aí ele vai na manifestação, depois de ter dado toda essa controvérsia, ele chega no caminhão, inclusive se o Lula sair agora é melhor, impeachment dele, bababá. Aí acabou, aí todo mundo vai,
aumento, sempre sobe, incrível. Isso não, sabe, isso... Mas não é o que a gente está discutindo. A gente está discutindo que você falou que eles não se enfrentam. Eles se enfrentam e estão se enfrentando nesse exato momento, e nesse momento, Bolsonaro derrete com a própria